Olá, o meu nome é Luciana Godoy, eu sou terapeuta integrativa e esse vídeo é para bater um papo com você, explicar como eu vim parar nesse segmento de terapia, o que que aconteceu, um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha história. Eu vou tentar que ele seja bem resumido, bem curto e bem objetivo, né? Em primeiro lugar, a ideia de fazer canal, de fazer Instagram, veio para dar acesso, né, a não só aos consulentes, mas às outras pessoas que precisam, de repente, melhorar uma ansiedade. Hoje em dia, com o mundo que a gente vive, existem muitos casos, cada vez mais, né, gente, de síndrome do pânico, ansiedade, insônia, depressão, são os males do século, né? E a terapia ajuda muito nisso. Mas eu queria contar um pouquinho para vocês como que eu vim parar nesse meio, como que eu me tornei terapeuta integrativa. Há mais ou menos aí uns 20 anos atrás, aconteceram algumas coisas na minha vida. Eu tive 3 eventos, né, que me levaram a um desgaste emocional muito grande, que foi a perda do meu avô paterno. Eu tinha uma conexão muito forte com ele e eu senti o momento que ele veio a falecer. Antes de darem a notícia, eu estava no hospital, o parente que subiu para visitar ele, quando ela desceu, eu já sabia que ele tinha falecido, eu senti um aperto no peito, né. E nessa época também eu estava fazendo faculdade, eu tenho 3 formações, nessa época eu estava fazendo a minha primeira formação, que foi em jornalismo, e eu sempre fui uma aluna muito dedicada e muito crítica, eu não podia tirar nota ruim, tinha que só tirar nota boa, era aquela coisa, né, de cobrança interna muito forte. Estava nessa época, e em meio a isso tudo, a esse monte de estresse que eu vivi, a perda do meu avô, o trabalho, né, que era um trabalho, assim, que eu acordava muito cedo, ia trabalhar, à noite ia para a faculdade, dormia mal, dormia pouco, estudava muito, enfim. Eu comecei a ter umas crises de enxaqueca muito intensa. Gente, é uma época até ruim de lembrar, sabe, porque, assim, eu ficava internada, eu cheguei aí em tudo que era médico, até médicos particulares fora de convênio, fora o que me indicava, a minha família sempre foi muito unida, né, e aquele desgaste com aquele problema que eu tinha, todo mundo preocupado, então o que indicava de especialista, eu ia, né. Então assim, ficava internada, fazia tudo que era exame, não dava nada, mas a dor era forte, que eu chegava no hospital, às vezes, muitas vezes, antes de me atenderem, eu chegava desmaiada. Ficava internada com medicação muito forte, que eu ficava grogue, eu chegava a delirar. Foi muito intenso, foi muito, assim, complicado. E eu estava esquecendo, nessa época também eu tive um sequestro relâmpago. Também não vou entrar em detalhes sobre isso, depois eu vou fazer um vídeo para falar sobre a dor de cabeça, como eu me livrei dessa enxaqueca crônica, como eu descobri, como eu comecei a melhorar, depois eu conto disso. Mas a questão é que nessa época, olha quanta coisa, né, perda do avô, estudo intenso, eh, o sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago aconteceu logo quando eu comprei meu primeiro carro, eu não tinha muita experiência no volante. E toda empolgada, né, com o primeiro carro, deixava morrer, né. E nessa época que houve o sequestro, eles ficaram bravos comigo que eu deixava o carro morrer e eles queimavam o meu braço com cigarro. Eu tive uma queimadura feia aqui no braço, não tenho cicatriz nenhuma, mas se olhar direitinho aparece. Mas assim, não tô querendo contar isso para vocês para me vitimizar e ficar, não vou entrar nisso, né. Foi complicado, bem complicado, mas é para vocês entenderem que eu passei por uma fase muito intensa, onde eu tinha um atendimento médico e não resolvia. Em uma empresa que eu trabalhei, um gerente, muito gente boa, chegou para mim e falou: "Lu", sabendo tudo que tinha acontecido, né, do sequestro e tal, "Lu, eu conheço uma terapeuta muito boa, vai nela, porque assim, se ela não te ajudar, ninguém mais vai te ajudar, ela é maravilhosa, eu conheço coisas que ela já fez, que ela já tratou", e começou a falar e eu fui. Eu fui assim meia, sabe, não tinha, já tinha feito de tudo, fora também a questão da religiosidade, desculpa. Eu sempre tive muita fé, também sempre, né.
Mas assim, fora tudo isso, né, eu fui. E aí, lá a Felícia, ela atende assim, primeiro ela atendia com reflexologia, na reflexologia ela já ia dizendo problemas de saúde e problemas emocionais, que não tinha como ela saber, que nem esse meu gerente sabia. Isso me impactou, falei: "Caramba, como que ela sabe disso, né?". Eu achei bem interessante. Depois da reflexologia ela fazia o reiki, e no final de tudo, ela tinha um livrão bem grandão, que ela consultava e indicava os florais. Fui tomando, fui fazendo sem muita perspectiva. Em determinado momento, eu vi melhora e eu percebi que foram os florais que me ajudaram. E aí eu fui largando aquela medicação pesada que eu tomava, que eu ficava grogue. E fui melhorando, porque a medicação me deixava inchada, me deixava mais deprimida, né? Então eu vi uma melhora significativa e comecei a ir sempre que precisava eu ia. Até que em um determinado momento eu decidi fazer o curso de Reiki e de reflexologia. Eu fiz o Reiki com ela e reflexologia eu fiz numa outra escola. Eu fiz os cursos para aplicar em mim, na minha família. Amei fazer o curso, aí comecei a fazer outras coisas. Mas assim, sempre foi para um bem-estar pessoal, nunca foi pensando em um lado profissional. E aí foi passando o tempo. Hoje, né, até hoje, eu trabalho na área de tecnologia. Gosto muito do meu trabalho, gosto muito dessa área, é uma área assim muito envolvente, né? É uma área que cresce cada vez mais e é muito interessante. Eu gosto, adoro trabalhar nessa área. Mas eu acabo tendo que viajar às vezes, o meu tempo é meio curto e nos tempos que eu tinha assim em casa, eu comecei a fazer uns cursos, né? Eu fiz o TRG, que é um curso bem robusto, é um curso que fala muito do subconsciente, ele liberta de traumas e situações que você traz que muitas vezes você nem lembra. A pessoa está travada em uma determinada situação da vida, vai. E ela não lembra que isso é referente a uma perda, um luto que ela teve lá atrás, enfim. Ele trabalha o subconsciente, ele traz muitas vezes coisas que você nem lembra. Então é muito interessante. Eu fiz esse curso. E aí depois dele, eu comecei a fazer outros. Eu fiz o Aura Master, eu fiz o EFT, enfim, eu tenho alguns cursos, né? Eu fui fazendo cada vez mais de técnicas e tal. E nesse tempo, eu atendi amigos. Muitas vezes, quando eu viajava a trabalho, a mulherada ia tudo lá pro meu quarto no hotel para eu fazer. Já pedia, Lu, leva os olhinhos, leva as suas essências, que eu quero fazer reiki, que eu quero fazer reflexologia. Então eu fazia nos amigos, eu fazia em parentes, eu fazia. E conforme a pessoa ia tendo alguma coisa, vem cá, fulano, que eu vou fazer tal coisa em você. Eu ia fazendo, ia vendo um resultado, e aí as pessoas iam pedindo mais ainda. Aí o amigo do amigo pedia para mim, amigos, dos meus parentes, pediam para mim, e eu sempre fiz de forma gratuita, né? Para ajudar, no intuito de ajudar. Com isso, eu fui vendo melhoras significativas, fui vendo algumas situações que eu pensei no lado profissional. Falei, caramba, eu gosto disso. Aliás, corrigindo, o último curso que eu fiz, que foi o Aura Master, que os mestres, os mentores são Patrícia Cândido e Bruno Gimenez, do Luz da Serra, eles têm cursos maravilhosos. Eu fiz o Aura Master, amei fazer o Aura Master e digo que é uma das técnicas que eu mais gosto de trabalhar, porque ela traz um resultado bem rápido, sabe? E ali, durante o curso, eles foram mexendo com alguma coisa dentro de mim, dizendo: você muitas vezes já trabalha com isso e nem sabe. Por que não trabalhar profissionalmente ajudando pessoas? O mal do século é a ansiedade, a síndrome do pânico, insônia. Muitas pessoas precisam de ajuda. E isso mexeu comigo. Mexeu ao ponto de querer começar a trabalhar com isso. Embora eu não tenha muito tempo para isso, o meu tempo é curto, mas eu consigo atender uma pessoa ou outra fora do meu horário de trabalho, né, claro. E eu fui atendendo um ou outro, fui vendo melhora significativa, isso foi me dando um gás, uma perspectiva assim de eu posso fazer isso também. E é uma coisa que eu gosto, né, que eu sou apaixonada por isso, né. E eu venho fazendo, venho trabalhando com isso. Eu quis contar um pouquinho para vocês como que surgiu, né, essa questão. Tem algumas pessoas que me conhecem, sabem que eu trabalho em outra área também,
e às vezes não entende direito por que que eu caí, né. Acha que eu fiz um curso e comecei a atender. Não, isso, tem muito tempo, eu estudei bastante coisa, só que eu nunca pensei em aplicar esses estudos profissionalmente. Hoje, uma amiga, né, experiente já na área, eu tinha muita insegurança e ela falou pra mim: "Lu, depois que você atender a primeira pessoa, você vai ter a certeza se você quer ou não, mas a primeira pessoa sem ser vínculo de amizade, como cliente mesmo. Você vai ter a certeza se é isso mesmo que você quer ou não, e você vai criar uma experiência quanto a isso, né". E foi exatamente o que aconteceu. Eu atendi uma pessoa aleatória que pediu para eu pedir um atendimento, deu super certo, eu me senti muito confiante e por aí foi. E de lá para cá, eu tenho atendido casos assim. Eu atendi casos de luto, atendi casos de separação, de insônia, de síndrome do pânico, enfim, de enxaqueca também. É, é algo assim que eu acho que a terapia integrativa, ela ajuda muito no tratamento médico também. Tanto que o SUS mesmo reconhece, né? Ele já usa de algumas terapias integrativas para algumas doenças, para algumas situações, né? Então, assim, eu acho muito válido. eh, O todo, né. Você se trata muitas vezes, claro, nunca deixar de ir ao médico, nunca, mas assim, tratar um médico, tratar o emocional, o espiritual, isso tudo alinhado vai trazer um sentimento de bem-estar, vai trazer uma clareza de pensamentos, né. E gente, essas terapias me ajudaram na enxaqueca, me ajudaram porque, assim, não foi só terapia, foi tratamento médico também. Uma hora eu faço um vídeo só para falar disso, como que eu descobri o que estava causando essa enxaqueca, mas o fato é que eu comecei a fazer reflexologia, reiki, comecei a descansar a mente, a não me cobrar tanto, a entender, eh, a entender os meus limites, né, e não me cobrar com isso, dizer: "Tá tudo bem, você fez o seu melhor". E isso me trouxe uma paz de espírito, me trouxe uma uma questão, assim, como que eu vou dizer para vocês, de estar bem comigo mesma, de aceitar o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, entender que tem certas coisas que a gente não tem controle. Eu não entendia isso, eu achava que eu tinha que ter controle de tudo. A gente tem que entender que tem certas coisas que você só pode orar, rezar. Tem certas coisas, é igual o médico, né, quando pega uma situação difícil, a mão dele vai até certo ponto, depois disso é Deus, gente, né. Então, quando você começa a entender isso, que você não tem responsabilidade nem controle sobre tudo, o peso diminui, você a consequência disso é uma mente melhor. Né, é um bem-estar, é uma coisa, assim, de você não se cobrar, de você dizer: "Tá tudo bem". Enfim, isso me ajudou, isso me livrou de uma enxaqueca crônica, isso me trouxe bem-estar, até para outras situações que aconteceram na minha vida, onde eu precisei ter esse equilíbrio, né. Uma hora também eu vou falar de vários assuntos aqui, eu vou contar várias coisas para vocês, poder, compartilhar a experiência e com certeza vai ter alguém aí desse lado que vai se identificar e que eu vou ajudar. Mas a ideia também de criar o canal e o Instagram, que assim, sinceramente falando, eu não gosto de foto, não gosto de aparecer, não gosto, né. Mas assim, eu senti uma necessidade de externar isso, não só para quem eu atendo, porque tem muitas pessoas que precisam de uma ajuda, às vezes não tem, né, como acessar, ou às vezes também só depois que faz o exercício, que vê a técnica, sente aquele bem-estar que vai acreditar naquilo, né. Então a minha ideia com isso é acessar uma gama maior de pessoas, poder também ajudar, né. Eu não tenho muita experiência, gente, com fala, assim, cheguei já a fazer palestra sobre essa terapia integrativa, sobre as coisas que eu faço, já cheguei a dar palestra, mas assim, acho que na câmera, no tete a tete, sabe, ao vivo, flui bem, na câmera eu não sei. Então, assim, eu vou começar a fazer os vídeos, explicar. Eu tive essa ideia de me apresentar para vocês, contar o que aconteceu para eu
me tornar uma terapeuta também, um pouquinho do que eu faço, para vocês me conhecerem melhor. E a partir daí eu vou começar a fazer uns vídeos sobre respiração, como fazer uma respiração para controlar a ansiedade, síndrome do pânico, insônia, para clarear a mente, ajudar os pensamentos aí, quando você precisa resolver um problema ou tem alguma situação aí que está te incomodando, né? Um trabalho que você vai apresentar na empresa, na faculdade, sei lá onde. A ideia realmente é ajudar, né? E eu espero de verdade poder chegar em você de uma forma que você depois me diga aí que eu ajudei, né? Que você diga, poxa, foi bom esse exercício, me senti bem, é, me senti melhor, estou respirando melhor. Hoje, quando eu tenho uma sensação assim de fraqueza, de ansiedade, eu vou lá, faço a técnica e fica tudo bem. É isso que eu espero, né? É isso que eu pretendo com esse canal, é isso que eu pretendo com o Instagram. E é isso. De primeiro é isso. Das próximas vezes eu vou fazer outros vídeos e a gente vai falar sobre outros assuntos. Um grande abraço para vocês. Um bom domingo. Hoje é domingo. Eu tô gravando de manhã. Um bom domingo, uma boa semana, um bom jogo que vamos ter jogo segunda-feira do Brasil. Um bom jogo para todos nós. Um abraço, gente. Fica com Deus. Muita luz para vocês.